Deus é um Deus bom, amém? Ninguém ama você tanto quanto Ele. Há um versículo que diz, Romanos 8:28, bem conhecido, que todas as coisas, todas, não diz algumas coisas, todas as coisas cooperam, têm um propósito para aqueles que amam a Deus, para aqueles que se submetem a Deus, para aqueles que andam na santidade de Deus, para aqueles que caminham debaixo de uma obediência. E essas coisas muitas vezes elas são traumáticas, elas são desafiadoras, há até um certo desalento em que nos leva no limiar da fé e da dúvida. Mas aquele que opera tanto querer como efetuar sempre tem fundamentado a sua igreja numa rocha, a rocha de Jesus Cristo. E muitas vezes nós não entendemos situações, nós não compreendemos desafios, nós não conseguimos decifrar provas. Nós somos como uma folha levada pelo vento, mas não é o vento que nos leva, mas é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus quer nos arrancar, nos desarraigar de um sistema que não é o dele, e nos levar para um lugar aonde nós não temos mais raiz nesse mundo, onde nós não temos mais raiz em nós mesmos, mas nós vamos ficar num lugar, como diz o apóstolo Paulo, a minha suficiência vem inteiramente de Deus. Chegar num tempo em que, como diz Paulo, eu não posso nada por mim mesmo, eu não consigo nada por mim mesmo, eu não entendo nada por mim mesmo. Eu dependo do Pai. E o Pai não está no terceiro céu, também está. E o Pai não está numa galáxia distante. O Pai, na sua grandeza, Pai, na sua imensurável sabedoria e humildade, pelo sangue do Cordeiro, escolheu estar em você. Escolheu estar em você. Se a igreja entendesse quem ela é, aonde ela está em Cristo Jesus, nós poderíamos estar numa condição de impactar este mundo de uma forma muito mais eficaz, muito mais produtiva, muito mais violenta. Temos dificuldade de entender Deus, de perceber Deus, porque queremos entender Deus com a nossa razão, o nosso cérebro. E às vezes Deus precisa nos chacoalhar, e o chacoalho de Deus muitas vezes é extremamente doloroso. Para que nós possamos despertar, Ele possa dizer: ei, filho, desperta.
chegou o tempo da maturidade. Quero tirar você de um sistema que não foi criado por mim, não é gerado por mim, mas eu tenho domínio sobre ele. E quero colocar você no meu padrão. E muitas vezes isso dói. Acontece porque muitas vezes Deus precisa de vozes aqui na terra. Há muitas vozes. Há muitos idiomas. Mas são poucas as vozes que realmente expressam, expõem a simplicidade e a profundidade da verdade que está no coração de Deus. Os verdadeiros profetas, eles são gerados no fogo. Eles são gerados na dor. Eles são gerados em situações adversas e desafiadoras. Deus jamais abandonou a sua igreja, jamais irá abandonar. Elias chegou no momento que disse: Deus, só ficou eu? Não ficou só você. Eu guardei, eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. E que são fiéis. Veja bem, a vida toda de Elias baseou-se em perseguição, em desafio, em temor, em medo. E até momentos, tempos de solidão, de abandono e depressão. Mas era o profeta que Deus havia trabalhado, forjado para expressar o coração de Deus. São poucos os profetas, são poucos os homens hoje que de fato expressam a realidade, a verdade, a singeleza, a simplicidade, o amor, a verdade de Deus. Talvez nós somos tão cascudos, perdoe, tão insensíveis, que Deus precisa trabalhar de uma forma um pouco mais incisiva. A cruz de Cristo, a dor da cruz, teve um propósito para alcançar vidas, mas não vidas insensíveis, não vidas sem propósito, mas vidas que pudessem vir a cumprir um propósito que Deus estabeleceu. Em Atos 10:38, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir um propósito, para fazer o bem. Nós olhamos muito para as mãos de Deus. E é gostoso ser acariciado pelo Pai. É gostoso ser envolvido pelo Pai. É gostoso receber as coisas do Pai. Mas o tempo vai passar. E chega um tempo da melhor idade, o tempo da maturidade. As coisas que estão nas mãos do Pai, elas são importantes, são necessárias. Mas elas chegaram um tempo que elas já não vão mais nos satisfazer. Nós vamos querer ficar um pouco mais ousados, mais ambiciosos das coisas do Pai. Nós não vamos querer mais somente as mãos do Pai. É bom, nos ampara, nos guarda, nos livra, nos protege. Mas quando você entra no coração do Pai,
poucos na igreja precisam estar neste lugar. O esconderijo do Altíssimo, que todos falam, que todos pregam, colocam num quadro, abre a Bíblia como se fosse um... Fugiu o termo agora. Amuleto, obrigado. Mas ele disse, aquele que está no esconderijo, aquele que está dentro do coração do Pai. O avião passa por turbulência, o navio enfrenta grandes vagalhões, enormes ondas, mas você está no Pai. E nesse lugar, você começa a receber um lugar de intimidade. Você começa a conhecer o coração do Pai. Você começa a receber revelação. Você vai entender por que você está aqui. Qual é o propósito? Aonde você está fundamentado? Aonde Deus quer te lançar, te catapultar, para que aonde você estiver, o coração do Pai vai estar junto, com o perfume de Jesus vai se expor, a carta escrita de Jesus vai se manifestar. Tempos de muitas vozes, tempos de grandes sermões, tempo de grandes ajuntamentos, mas tempo em que poucos são os corações que de fato ambicionam coisas maiores, coisas do alto, conforme diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3. Ambicione as coisas do alto. Porque quando você chega no lugar de maturidade, as coisas que os teus olhos veem, a Bíblia diz que nós não vamos andar por vista, nós vamos andar por fé. Aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos possam tocar, já não vai mais nos preencher, já não vai mais nos satisfazer. O que vai nos preencher é aquele lugar em Deus, no coração do Pai. Ali você vai ser curado. Ali você vai ser sarado. Ali você vai conhecer que de fato o pastor Gilberto tem uma importância, o pastor Gilbermar tem uma importância, a pastora Dagmar tem uma importância, líderes têm importância. Eles nos apontam um caminho, eles nos ensinam, nos instruem. Mas tem que apontar, nos instruir, para que nós possamos entender que há alguém maior, alguém superior, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Semelhantemente, Ele nos assiste em nossas fraquezas, Romanos 8:26. O Espírito Santo te assiste. Ele não está dizendo, olha, é o Benihim que vem te assistir, olha, é o David Robertson, olha, é Jimmy Swaggart, olha, é Billy Graham. Não? Eles têm o seu propósito, mas no lugar. Há um lugar que a minha oração não vai atingir. Que a oração do Billy Graham, que já faleceu, também não atingiu. De Benihim também não vai atingir. Mas é o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou cansado. Espírito Santo, o fardo é demais. Eu preciso de ajuda. Há uma fraqueza na alma, uma fraqueza no espírito.
Há uma fraqueza nas finanças, há uma fraqueza na carne, há uma fraqueza nos relacionamentos. São poucos os profetas, são poucos os homens que te levam para este lugar. Muitos profetas querem trazer você para ele, para que você possa ficar dependendo dele. Não! João Batista, quando viu Jesus, olha, aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É melhor que eu desapareça, é melhor que eu diminua, porque agora é o tempo dele. Eu cumpri o meu tempo, diz João Batista. É o tempo de nós entrarmos num lugar para dizer: eis-me aqui, a quem eu enviarei? Eu estive algumas vezes na África, Deus me deu esse privilégio. Eu encontrei numa dessas reuniões o irmão lá do México, disse: pastor, eu sou missionário há tanto tempo. A logística para mim sair do México e vir para Moçambique, ela foi extremamente penosa. Eu estou aqui em Moçambique e precisei sair do México para vir na África, para ouvir a mensagem do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Ele era missionário e não era cheio do Espírito Santo. Com que autoridade? Com que poder? Com que ousadia? Com que amor? Com que graça? Com que fé você vai romper com as fronteiras, ir numa outra cultura e ficar doente e não ver os frutos do penoso e árduo trabalho de Jesus ocorrer, acontecer através das suas mãos? Ele era uma pessoa obesa. Ele foi à frente. E eu estranhei aquele homem na frente. Ele foi cheio do Espírito Santo. Começou a falar línguas. Deus precisa não de vozes estranhas, mas Deus precisa que nós possamos repercutir, reverberar a sua voz, a sua verdade. Se você ir lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 1, por favor. Na atualizada, revista atualizada. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra de Deus, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Vamos pegar a parte B. Naqueles dias, nos dias em que o sacerdócio era exercido por Eli e seus dois filhos perversos, Hófni e Finéias. A palavra do Senhor era rara. Na época não existia a Bíblia como nós como existe nos nossos dias. Existia o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, não havia o templo. As pessoas não eram nascidas de novo. A única forma, a única
única maneira de ser de Deus se comunicar, ter relacionamento com o povo de Israel era através dos profetas. Mas os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles transgrediram a palavra de Deus, romperam com Deus. Assim como nos dias atuais, nós vemos belíssimos sermões que saem de bocas de homens que romperam com Deus. Até causa um certo impacto na nossa alma. Até atinge o nosso emocional. Mas não tem profundidade. Não saiu do coração de Deus. 1 Coríntios 14, 2, não precisa colocar, 4, diz: aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Aí as pessoas dizem: olha, eu prefiro profetizar. Só que não compreende. O tempo que você está num relacionamento com Deus, o tempo que você está numa intimidade profunda com o Espírito Santo de Deus, através das línguas estranhas, as línguas estranhas, elas nos catapultam para o mesmo nível, nos coloca, nos leva para o mesmo nível, pela mesma dimensão, na mesma atmosfera de Deus. Que você não fala com homens, você fala com Deus. E quando você está orando em línguas, a palavra diz edificar. Edificar significa levantar, construir, erguer. Edificar a mente de Cristo em você. Edificar o caráter de Cristo. E quando isto ocorre, você recebe revelação. Porque você está num lugar de intimidade, você está dentro do coração de Deus. Deus abriu as portas do seu coração. Vem, filho meu. Você está orando em línguas. E está edificando a tua mente, transformando a tua mente, a mente de Cristo em você. E quando você sai daquele lugar que você esteve com Deus através das línguas, você sai um profeta. Se você tem esse chamado de profeta, aí você faz aquele tempo que você passou nas línguas falando com Deus, você recebe revelação, você recebe correção, você recebe direção. Então quando você chega perto de pessoas, quando você está num ambiente, você vai então testemunhar, você vai então expor as verdades que estão no coração de Deus, porque o único que conhece o coração de Deus é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E no tempo de Eli, Deus estava tendo dificuldade para falar com o povo. As visões eram raras, a palavra de Deus era rara. Deus não tinha uma pessoa para falar, para se relacionar, para orientar, para instruir. Veja, Deus estava tendo uma dificuldade, Deus estava tendo uma necessidade. Ele queria estabelecer um relacionamento, ele queria restabelecer uma comunhão com o povo de Israel. Mas não havia uma pessoa através da qual ele pudesse falar, através da qual ele pudesse trazer um relacionamento, uma exortação, uma comunhão com o povo. A
palavra do Senhor era rara e as visões eram escassas. Por quê? Porque não tinha uma pessoa, não tinha um homem, não tinha uma mulher. E Deus se incomodava com isso. Porque tinha um povo que Ele amava, e tinha um propósito para este povo. E como Deus resolveu esta situação? Como Deus resolveu esta equação? Ele precisava de uma maneira desesperada voltar a se relacionar. É a mesma coisa, uma família onde os relacionamentos são interrompidos por uma situação A ou por uma situação B. Alguém precisa tomar a dianteira, alguém precisa ser maduro e restabelecer a ordem, o relacionamento naquela família, ou naquela cidade, ou naquela nação, para que não haja uma divisão. Deus é um Deus de relacionamento. Ele precisava falar com o povo. Ele precisava ter o povo para perto de si. Porque se o povo não voltasse para perto dele, seria destruído. E como Deus resolveu essa equação? Vê o versículo 9 para mim, o capítulo 1 de Samuel. 1:9. Após terem comido, vai colocando bebido, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira, junto com o pilar do templo do Senhor. 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós temos que entender o contexto. O contexto de Israel, naquela época, as mulheres, elas tinham um papel fundamental. Elas tinham que procriar, elas tinham que ter filhos. E Ana, a Bíblia diz que Deus fechou a madre dela. Tudo há um propósito. E isso levou ela para uma condição de humilhação, de rejeição por parte da primeira mulher, da outra mulher de Eucana, do seu marido. Penina, aliás. Desculpa. Não, Penina era mulher e Eucana era o marido. Penina humilhava a Ana. Mas Eucana amava, seu marido amava Ana. Está entendendo? Ele chegou para dizer para Ana: olha, eu sou melhor do que 10 maridos, 10 filhos, perdoe. Acho que é o remédio da gripe que eu estou com. Eu sou melhor do que 10 filhos. Mas ela não se conformou com aquilo. Deus colocou Ana numa condição estratégica de dor, de aflição, de angústia, de desespero. Provocou uma ansiedade, e provocou uma fome. Ela não se conformou com aquela condição. Assim como nós não devemos nos conformar com situações adversas, procurar entender, procurar compreender. Deus, nisso tudo, o Senhor tem um propósito. E na dor, na angústia, na humilhação, na aflição de Ana, Deus tinha um propósito. Para que ela saísse de um campo de inércia, de conformismo.
Coisas que muitas vezes nós ficamos numa inércia, num conformismo. Não devemos nos conformar com este mundo. Jesus disse, olha, Pai, eles estão neste mundo, mas eles não são deste mundo. Ana, você está nessa situação, mas não é essa situação que eu programei, que eu estabeleci para você. E Ana, então, foi ousada. Ela queria um filho, romper a sua madre, gerar, amamentar uma criança. E o que ela fez? Ela renunciou àquilo que seria a sua redenção, aquilo que foi a sua redenção. Deus, tu vai me dar um filho, mas não é para mim. Para quem que era o filho? Para Deus. Por quê? Lá no 3:1 diz, naqueles dias a palavra de Deus era rara. Deus estava precisando de um profeta. Deus estava precisando de uma pessoa através do qual ele iria restabelecer o seu relacionamento com Israel. Você está entendendo como Deus trabalha? Ela renunciou. E a renúncia, muitas vezes, ela é extremamente dolorosa, sacrificial, extenuante. Ela sacrificou-se para ofertar a Deus. Isso nos leva, nos lança para aquele versículo que está lá em Marcos, no capítulo 9. Coloca para mim. Marcos. Deu branco, hoje eu estou abençoado. Marcos 8:34. Depois a gente vai voltar. Marcos 8:34. Convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse Jesus: se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando Ana renunciou, ela renasceu para Deus. Israel renasceu para Deus através de um ato, um gesto de renúncia, de autossacrifício de Ana. E há uma correlação. Jesus está dizendo: olha, se você não renunciar a si mesmo, se você quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Normalmente a gente observa que eu estou carregando a minha cruz. É isso? Alguém já ouviu isso? Entende-se que cruz muitas vezes é o problema. São os desafios, são as provas, são as lutas. Não, Jesus somente está levando você a entender para um lugar de maturidade. Através das lutas, através das provas, como é que você vai se mover? Como é que você vai expor Jesus Cristo? Cruz é sinônimo de renúncia, de autossacrifício, negar a si mesmo, assim como Ana negou a si mesmo. Por Deus, é o filho que eu quero, é o filho que eu almejo, é o filho que eu preciso, mas eu sei que a tua necessidade, Deus, é maior. O Senhor precisa falar com uma nação. E se eu ficar com este filho, eu serei egoísta. Ele é teu, Senhor. E Deus, Ana então deu, ofertou Samuel para Deus, para que ele pudesse falar com a nação novamente através de Samuel, que viria a ser
profeta que Deus havia escolhido em Arão. E quando você se renuncia, eu vejo muitas vezes, que Deus realize todos os teus sonhos, Deus realize todos os teus propósitos. Mas será que esses sonhos nossos, será que esses propósitos nossos estão alinhados com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Será que alguns sonhos desses não são egoístas, não são mesquinhos, não são carnais, não nasceu às vezes num coração jactancioso, uma mente muitas vezes impura, e nós colocamos diante de Deus aquilo, Deus vai dizer, olha, eu tenho coisa melhor, isso não me cheira bem. E Deus nos ama, assim como muitas vezes os filhos chegam para nós e dizem, olha pai, olha, eu quero dessa forma. Mas não, filho, esse caminho não é o correto, é o perfeito, porque você tem maturidade, você tem experiência, você tem mais sabedoria. E conversa, muitas vezes a conversa não age. Você tem que tomar outros métodos, outros meios. E Deus sabe como realizar, como trabalhar. São muitas vozes aí. Havia umas vozes lá em Israel, mas eram vozes perversas, corrompidas. Os filhos de Eli não tinham mais um canal de ligação com Deus. Eles corromperam o povo. Agora Deus usou o sacrifício, o amor, a dor de uma mulher para lhe dar o filho que ele precisava para falar novamente com a nação. Talvez você não entenda a tua dor. E Deus às vezes quer que você se negue. Porque Ele quer levar você num lugar melhor, num lugar maior, num lugar mais alto. Vocês lembram daquela passagem em que Jesus pegou Pedro, Tiago e João, levou-o para o monte e ali Ele se transfigurou. Ali foi uma revelação de como seria a glória de Deus, como vai ser. O corpo de Jesus foi glorificado. Pedro, Tiago e João então tiveram esta experiência. Onde eles estavam? Eles estavam no alto. Eles estavam com Deus. Eles estavam com Jesus Cristo. E mais para frente a Bíblia nos diz que lá no pé da montanha, os restantes dos discípulos estavam apanhando de Satanás. Não conseguiram expulsar o demônio do menino. Estavam no lugar correto. Mas os que estavam no monte, que estavam no alto lugar, eles viram a glória. Às vezes muitos de nós ficamos no pé do monte, não queremos subir para ver, para presenciar a glória de Deus. Deus precisa falar com este mundo. É através de uma igreja pura, uma igreja santificada, uma igreja que renuncia a si própria, uma igreja que entra na palavra, que entra na oração, que entra na adoração, que entra no jejum. Para encerrar, joga o outro versículo para mim, por favor. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. Aquele que tem a ambição deste mundo, aquele que quer viver embrenhado no padrão deste mundo. E pior, quer usar o Evangelho para se auto-beneficiar, para se auto-promover. Ele se distancia de Jesus. Ele quebra um relacionamento. Ele rompe com Deus. Porque ele quer usar o Evangelho, se beneficiar do Evangelho para usufruir
fugir do padrão deste mundo. Jesus disse: olha, eu não te conheço. Você vai perder a sua vida. Mas aí, e quem perder a vida significa: Deus, eu quero entrar no seu padrão, eu quero entrar no lugar mais alto, eu quero entender aquilo que a tua palavra diz em Isaías 55, os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são superiores, é neste lugar que eu quero estar, Deus. E ali você tem que voar, ali você tem que ser como águia, sair da carne, entrar no Espírito. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Você está entendendo? Quantas barganhas existem? Ah, vem para este lugar, que aqui está a bênção de Deus. Venha neste lugar, que aqui Deus opera. Não, meu querido, Deus opera onde existe fé, aonde existe fome. Deus operou em Ana. Ana estava fora do sistema religioso, ela não estava na tenda. Mas ela estava dentro do coração de Deus, ela já nem mais orava, ela balbucionava, abria os lábios. Ela ofertou aquilo que ela mais desejava, mas ela quebrou com o egoísmo. Eu não vou dar meu filho. Ele entendeu, ela entendeu o marasmo, ela entendeu as trevas que havia em Israel, ela entendeu o coração de Deus, ela foi sensível. Deus, eu entrego, eu oferto a ti o filho que vai se tornar um profeta, um filho que foi gerado em dores, o filho que foi gerado em humilhação, em rejeição, mas o Senhor me sarou, o Senhor me curou, Ele é teu, Senhor. Entre aspas, ela perdeu um filho, mas ela ganhou uma nação. Você está entendendo? Ela semeou um filho. Ela foi mãe de muitas nações, de uma nação de muitas pessoas. Às vezes nós não entendemos. Deus quer que nós semeamos algo para Ele. Semear não é só financeiramente, isso faz parte, mas a semente da vida, da entrega. Quando você se auto-semeia a Deus, Senhor, eu estou aqui para me semear a Ti, para que os teus planos, os teus propósitos, vai quebrando, é duro, é difícil, Senhor é o leiro, eu sou o barro. E muitas vezes Deus quebra o barro para fazer ele mais perfeito. Eu que o diga, meu querido, ore. Mas o amor de Deus, Ele suplanta todas as coisas. E Deus tem um propósito para você, para que você possa abrir mão de algumas coisas que você acha que é valioso, mas diante aos olhos de Deus é pequeno. Os pensamentos de Deus é maior. O propósito dele para você é maior. Abre mão de coisas pequenas ou de coisas grandes que você acha que é grande, para que você possa ofertar a Deus, entrar no padrão de Deus, no reino de Deus, para que você possa não somente ganhar o reino de Deus, mas levar multidões para o reino de Deus. Coloque-se em pé. Pai querido, nós te damos todo o louvor, toda a honra, por diante de parte da sua
tua igreja, que é o resultado do glorioso, poderoso e penoso trabalho de Jesus Cristo, Pai. E cada vida, Pai, num ato, num gesto de grandeza, de nobreza, possa compreender e ter a sensibilidade de que ela pode ofertar algo maior e superior para ti, Pai. Entrar no lugar em ti. Assim como o Senhor abriu mão de Jesus Cristo, Pai, para que Ele pudesse deixar o esplendor da sua glória e humildemente, em obediência como servo, Pai, veio até nós. Entrou numa roupagem humana, Pai. Se humilhou para que pudesse, Pai, trazer milhões e milhões de vidas para ti. Tua igreja, Pai, venha compreender que Jesus Cristo é o Mestre e que a igreja é discípulo. E que queira ser como Mestre, parecer como Mestre, agir como Mestre, Pai. Possa se render, possa se desapegar, possa se despojar, Pai. Em nome de Jesus. E possa, Pai, semear numa terra profunda, fértil, a terra do teu coração, Pai. Possa, Senhor, ser vozes que irão ser distinguidas, ó Pai, neste mundo. Que tragam a verdade. Verdade que liberta, verdade que cura, verdade que transforma, verdade que gera ressurreição, Pai. Pai, eu te amo. Pai, eu te adoro. Espírito Santo de Deus, opere, trabalhe, transforme cada coração aqui nesta noite, esteja sensível ao teu Espírito Santo. Rendo-se a ti e possa estar no lugar mais alto.